Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós tivemos alguns contratempos pela manhã e devido ao decreto municipal para evitar o trânsito, nas ruas de Juazeiro, nós estamos trabalhando hoje com a equipe reduzida, tá bom? Então, eis a razão de nós estarmos um pouco atrapalhados hoje, mas com a graça de Deus nós estaremos realizando, tá bom, agora uma oração e também cumprimentando algum de vocês para que o Senhor, tá bom, esteja abençoando sua vida através da palavra e também através da oração que nós iremos fazer aqui. Então, deixe-me só acompanhar vocês aqui também pelo tablet. Que Deus esteja com cada um dos amados irmãos. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos comentar um pouco acerca do texto bíblico que nós estamos trabalhando, que é justamente o texto que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu quero saudar então a todos os irmãos que estão entrando agora, aos irmãos que assistirão depois pelo nosso canal do YouTube, que as ricas bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre todas as famílias de Sião, sobre cada indivíduo, sobre cada homem e mulher. Que bênção é, irmãos, nós podemos estar juntos, ainda que seja pelas redes sociais, ainda que seja pelas ligações, pelo WhatsApp. Eu quero agradecer a toda a diretoria, eu quero agradecer a cada líder de departamento que tem ajudado a mim e ao pastor Rafael a lidarmos, tá bom, com essa situação, de maneira que você possa estar sendo pastoreado. E se você ainda não foi alcançado, perdoe-nos, tá bom? Mas nós iremos o mais rápido possível tentar alcançar todos aqueles que ainda não conseguimos alcançar. Mas saiba, se você ainda não recebeu uma ligação nossa, se você ainda não recebeu uma videochamada nossa, você está em nossas orações. Nós estamos sim lembrando de você, tá bom? E que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pelo momento que nós temos de estar falando aqui. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, sou grato a Ti por cada um dos irmãos que estão nos acompanhando agora em sua residência, como também sou grato a Ti, Pai amado, pela vida daqueles que assistirão posteriormente. Eu agradeço por tudo que tem acontecido, eu me coloco em Tuas mãos, nós nos colocamos em Tuas mãos santas e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja guardando a cada um daqueles que estão nos ouvindo, Pai amado. Seja, Senhor, com a Tua igreja, a Igreja Batista Regular Sião, aqui em Juazeiro do Norte, mas também com todos os amigos que onde estiverem, o Senhor esteja com eles, abençoando ricamente sua vida. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua bondade e pela misericórdia que tem sido dispensada a cada um de nós. Fica conosco. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Vamos então para a leitura da palavra de Deus. Como nós tínhamos falado, para aqueles que estão entrando agora, bom, nós estamos com a equipe pouco reduzida, e então nós não teremos a parte de música, tá bom? A parte instrumental. Iremos diretamente ao texto, iremos diretamente à reflexão da palavra de Deus nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando. Irmãos, temos que manter a esperança no Senhor Jesus Cristo, temos que manter a esperança no Deus que não pode falhar, que o mais rápido possível nós estaremos retornando às nossas programações normais. Que bom é poder falar com você, que bom é poder estar comunicando a palavra de Deus a vocês, amados irmãos. Vamos então abrir nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler os 3 primeiros versículos e deles nós iremos tirar nossa reflexão nessa noite. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Espero que você esteja acompanhando, tá bom? A palavra de Deus. Esteja à vontade de tanto acompanhar na sua Bíblia, quanto também ouvir aquilo que estaremos falando agora, bom, da palavra de Deus para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Então, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Portanto, meus irmãos, amado e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor.
rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, peço também que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. São apenas 3 versículos, mas 3 versículos que eu confesso a vocês, ricos da palavra de Deus, ricos do ensino do Senhor para a nossa vida nessa noite. Então, a carta Filipenses, que Paulo escreveu, nós estamos chegando ao final da reflexão dela, já no capítulo 4. Que maravilha estarmos aprendendo do que o Senhor tem feito junto ao seu povo no passado, para assim melhor, como igreja no século 21, aplicarmos essa palavra maravilhosa em nossas vidas. Essa parte que nós acabamos de ler é uma das outras partes da carta que toca de maneira tão carinhosa acerca do nome dos filipenses na vida do apóstolo Paulo. Nós já tínhamos mencionado em outras transmissões, em outras mensagens, que essa carta ela demonstra muito mais, de certo modo, do que a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a segunda carta, em um tom mais amoroso, em um tom mais pessoal. Quando o apóstolo Paulo vai mencionar essas pessoas na conclusão de sua carta, ele vai detalhar de maneira toda especial. Que maneira toda especial seria essa? Antes de falarmos sobre essa parte toda especial, é muito importante nós observarmos a palavra portanto. Essa palavra portanto, ela está concluindo o pensamento do apóstolo Paulo. É como se ela estivesse apontando para trás aquilo que já lemos na carta, de maneira que nós venhamos a refletir no onde Paulo está nos conduzindo. Como Paulo trouxe a palavra de Deus para aqueles homens e mulheres naquela época e como ele está trazendo hoje para a nossa igreja, a Igreja Batista Regulação, a igreja local, as igrejas locais, os crentes que estão nos ouvindo. Nós poderíamos pensar de pelo menos 3 possibilidades de onde o apóstolo Paulo está pensando quando ele está concluindo essa carta. Uma delas é voltando lá para o capítulo de número 1, versículo de número 6. É como se Paulo estivesse pegando as 2 pontas da carta e unindo-as em um laço. Então vamos para Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. O texto lá diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, na primeira opção que nós temos aqui, o apóstolo Paulo estaria unindo o final da carta com o começo da carta, dando a esperança, mantendo a esperança tanto em si quanto nos seus leitores, de que Deus havia abençoado a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo naquela união, que favoreceu a ida do evangelho a vários lugares. O apóstolo Paulo indo e a igreja de Filipos ficando, orando por Paulo, mas também sustentando o ministério missionário daquele apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das possibilidades que nós temos para pensar aqui no capítulo 4, versículo de número 1. Uma outra possibilidade que nós temos é, um pouco depois do capítulo número 1, versículo número 6, nós temos a parte mais alta, digamos assim, o cume, como se pensássemos naquela carta como uma cordilheira, como um conjunto de montanhas. A montanha mais alta, que poderíamos dizer, comparando os capítulos com montes, é o capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11. Lá mostrando o exemplo de Cristo em uma passagem tão gloriosa, em uma passagem tão maravilhosa, uma passagem onde o apóstolo Paulo ele foge um pouco da questão mais pessoal, mais coloquial, do modo de falar com os filipenses, e apresenta uma poesia linda. Ninguém sabe ao certo se aquela poesia é de autoria paulina ou se Paulo está representando aqui, ou repetindo, melhor dizendo, um cântico conhecido da igreja primitiva. Mas o fato é, lembrem do exemplo de Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele encarnado, ele não usou o poder de Deus para seus próprios fins.
ou de maneira egoísta, digamos assim. Pelo contrário, ele se sujeitou a Deus Pai, ele foi obediente a Deus Pai, mesmo que isso tenha trazido humilhação para ele, sofrimento para ele. O sofrimento e a humilhação que ele estaria experimentando ali, Deus e Pai o glorificaria. Deus e Pai traria a ele uma honra sem igual. É como o texto termina dizendo: por isso todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, pensando no exemplo de Cristo, é como se o apóstolo Paulo estivesse agora concluindo. Vocês ouviram tudo o que Cristo fez? Eu pedi que vocês imitassem o exemplo de Cristo. Eu mandei para vocês, cooperadores meus, homens de Deus como Epafrodito e Timóteo, que eles sim, eles também são pessoas que se espelham no exemplo de Cristo. E depois, nas reflexões da semana passada, tanto da manhã quanto da noite do domingo passado, nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo que ele também estava se espelhando em Cristo. E agora ele volta a dizer para aqueles homens e mulheres que eles se espelhem também em Cristo Jesus. Daí o apóstolo Paulo estaria concluindo aqui o exemplo que foi dado de Cristo e que Epafrodito, que Timóteo, que o próprio apóstolo Paulo e que a igreja aos Filipenses, a igreja filipense, deveria ali refletir e imitar. A terceira opção para nós pensarmos aqui, que talvez essa seja a mais lógica, a mais correta, é pensarmos que o apóstolo Paulo está tomando a última admoestação, a última exortação que ele deu àquela igreja, pensando no capítulo 3, versículos 20 e 21. Deixe-me ler para vocês. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, pensando nisso, pensando que eles deveriam olhar para a glória, olhar para a sua cidadania celestial, para a cidade da glória, para a Nova Jerusalém. E como homens e mulheres de uma cidade santa, eles deveriam viver nesse mundo de modo santo. Mesmo que o nosso corpo, ou o corpo que nós temos nesse mundo, se deteriorasse, mesmo que nós experimentássemos humilhação, como privação de alimentos, privação da companhia de amigos, o apóstolo Paulo está incentivando aquela igreja a pensar no corpo de glória, a semelhança de Cristo, que experimentou um corpo de humilhação, mas também recebeu um corpo de glória. A igreja filipense e nós que estamos hoje servindo ao Senhor, teríamos o mesmo caminho a percorrer. Confiando no poder de Cristo, teríamos o mesmo caminho a percorrer. Então é mais provável que essa seja a parte que o apóstolo Paulo está concluindo. Daí então ele volta-se para aqueles homens e mulheres, como eu já iniciei nessa noite mencionando, que o apóstolo Paulo está aqui falando em um dos tons mais agradáveis, mais familiares, mais cheios de ternura que você pode ver em todo o conjunto de suas cartas. Então agora ele vai se dirigir àqueles homens e mulheres dizendo assim: meus irmãos. Que é uma forma costumeira do apóstolo Paulo tratar os crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele vai agora tecer tantos elogios como um pai amoroso, como alguém que quer tanto bem a tantas pessoas. Então, como é que ele vai tecer esses elogios? Ele diz a palavra amados. Que a palavra também, depois de irmãos, talvez seja as duas palavras que mais concorrem, sobre a forma como o apóstolo Paulo tratava os crentes do Senhor Jesus Cristo. Mas ele aprofunda isso dizendo, muito saudosos. Essa forma que nós estamos vendo aqui, muito saudosos, ela já ocorreu nessa carta. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, ele diz que ele lembrava daqueles homens e mulheres de uma maneira carinhosa. Vejam comigo o capítulo de número 1, versículo de número 8. O texto diz assim para nós: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então ele expressa como ele conhecia tão bem aquela igreja e como aquela igreja deixou-se conhecer pelo apóstolo Paulo. Então ele trata eles de irmãos, de amados e agora de muito saudosos. O
O apóstolo Paulo sabe que aquela igreja tem estado com ele. É uma igreja com a qual ele tem se identificado. É uma igreja que tem se identificado com aquele apóstolo. De maneira que aquilo que o obreiro faz é aquilo que a igreja, de certo modo, também está fazendo. Mas os elogios que podemos ver sobre aquela igreja, a igreja filipense, não cessam aqui. O texto continua dizendo para mim e para você como o apóstolo Paulo interagia com aquela igreja. Ele diz, minha alegria e coroa. Lembremos, irmãos, que a ideia de alegria é uma ideia muito recorrente aqui nessa carta. Essa carta é conhecida, de certo modo, pela carta da alegria. O apóstolo Paulo está mostrando que servir ao Senhor traz alegria e lembrar dos irmãos também traz alegria. Que coisa interessante. E isso pensando em um homem que estava confinado, em um homem que estava preso. Lembrar das pessoas amadas trazia para ele alegria. Irmãos, da mesma forma que para o apóstolo Paulo, distante da igreja filipense, o ideal seria estar junto com aqueles irmãos para ouvi-los, para orar com eles, para exortá-los, para haver uma edificação mútua entre o apóstolo e a igreja, ainda que ele não tenha a possibilidade de estar presente, ele sabe que o modo de comunicar-se com aquela igreja é a carta, então ele tem utilizado isso da melhor forma possível. Ele tem utilizado dos meios que Deus tem dado para interagir com aquela igreja. Uma aplicação muito importante para nós hoje. Eu sei que diversos pensamentos podem estar passando, tá bom, por cada pessoa da nossa igreja local. E conhecendo um pouco já vocês, mas conhecendo também o que temos ouvido de irmãos com quem temos conversado, com outros colegas, pastores que têm conversado, com quem temos conversado, eu sei que o ideal não é esse que você está tendo agora. Eu sei que alguns irmãos às vezes têm até impaciência de sentar-se diante da televisão, ou diante do computador, ou diante do celular, para ouvir a palavra de Deus agora pregado. É possível que até alguns de vocês tenham dito assim, isso não é culto, isso não é adoração, então eu não vou fazer. Talvez vocês encaixem também nesse grupo que está pensando assim, que o ideal era nós estarmos no prédio, o ideal era nós estarmos agora juntos, de mão dadas, e nos abraçando e louvando ao Senhor juntos. Sim, esse é o nosso ideal. Mas lembra que nós devemos sempre agradecer a Deus, porque Ele sabe do que nós realmente precisamos. Deus está dando aquilo que nós precisamos nessa hora, meus irmãos. Deus está dando aquilo que é necessário para nós nessa hora. Lembra que o nosso Senhor, nosso Deus e Pai, Ele é comparado pelo Senhor Jesus Cristo, seu Filho, como um Pai amoroso. Como um Pai que dá aquilo que o Filho precisa. Como um Pai que o Filho pede um pedaço de peixe, e ele dá o peixe. Ele dá o alimento que o filho precisa. Ele não vai dar um escorpião. Que o filho pede o pão e o pai não vai dar uma pedra para o filho. O nosso Deus é amoroso. O nosso Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. E o que nós necessitamos de comunhão, o Senhor está nos dando através das redes sociais. Por isso eu faço um apelo a você, meu irmão, minha irmã. Seja você casado, seja você solteiro, seja você jovem, seja você idoso. Valorize as lives que estão sendo feitas pelos seus pastores. Valorize as chamadas de vídeo, as ligações, as mensagens compartilhadas nos grupos da igreja. É tão maravilhoso ver as mulheres se reunindo para orar. É tão maravilhoso ver a nossa diretoria dos homens compartilhando de louvores e de saudações. É tão bom saber que os jovens estão discutindo, estão aprendendo, estão se edificando. Eu sei que não é a forma que você quer, não é a forma também que eu quero, mas é a forma que nós necessitamos nesse período para viver. E louvemos a Deus, irmãos. Louvemos a Deus por tudo que nós temos. Eu espero que vocês estejam sentindo tanta falta, mas tanta falta, de estarmos reunidos num prédio, juntos, ouvindo as risadas, ouvindo os comentários, sendo edificado pelos louvores, sendo edificado pela palavra que está sendo pregada, sendo edificado pelo aperto de mãos, sendo edificado pela conversa que temos no pós-culto.
Eu sei que isso não é o que você espera. Eu sei que isso não é o que você quer. Mas Deus está dando do que você precisa. Então valorize as lives, as pregações, as gravações que estão sendo feitas. Valorize, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo mostra que como é importante aquela igreja. Ele queria estar presente. Olha como ele a trata. Meus irmãos, amados, uns saudosos, minha glória. Ele também chama aquela igreja de minha coroa ou minha recompensa em Cristo Jesus. Essa forma de chamar aquela igreja de minha recompensa em Cristo Jesus é uma forma com a qual o apóstolo Paulo também tratava a igreja aos Tessalonicenses. É uma forma como também o apóstolo Paulo, direto ou indiretamente, tratava a igreja aos Colossenses, a igreja do Colossense ou a igreja de 1 Coríntios. Porque ele sabia que a obra que ele estava realizando na vida daquelas pessoas, quer ele estivesse presente, quer ele estiver ausente, mas ainda assim se comunicando através de epístola, ele sabia que investindo na vida daqueles homens e mulheres, sendo canal de bênção para aqueles homens e aquelas mulheres, na dependência do poder de Deus, na dependência da ação do Espírito Santo, através dos méritos de Cristo, toda a trindade envolvida, através do poder do Deus Trino, ele veria aquelas pessoas sendo mudadas. Ele veria aquelas pessoas produzindo frutos. Ele veria aquelas pessoas perseverando na fé cristã, na carreira, na corrida cristã. Ele veria essas pessoas. Por isso, ele pega e vai admoestá-lo com as seguintes palavras: permanecei firmes no Senhor. Como que também, pegando o início da carta e trazendo para cá, vejam comigo, por gentileza, Filipenses capítulo de número 1, nós ouvimos o apóstolo Paulo mais uma vez pedindo que aqueles homens e mulheres estivessem firmes servindo ao Senhor. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Ele começou a carta pedindo que aqueles irmãos procurassem firmeza. E termina a carta pedindo que esses irmãos procurem firmeza. Firmar-se em quê? Firmar-se na pessoa do pastor? Firmar-se na pessoa do irmão a quem você quer bem? Firmar-se em quem? O texto termina dizendo: firmar-se no Senhor. Firmar-se naquele que é a rocha inabalável. Firmando-se naquele que é a pedra fundamental da igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue dele, Cristo Jesus. Agora você pode perguntar, como é que nós podemos nos firmar em Cristo Jesus? Muito curioso que após essa introdução, o apóstolo mostra que a firmeza em Cristo Jesus está no modo como nós interagimos com as pessoas. Não é simplesmente a interação com as pessoas. Mas se eu sou um cristão, se você é um cristão, a nossa interação é a interação do corpo de Cristo. Por isso, logo após o pedir que eles permaneçam firmes, e desse modo pensando, como eu já havia falado para vocês, ou como pessoas a quem Cristo está trabalhando, Filipenses 1,6, ou então vivendo a semelhança de Cristo, Filipenses 2, do 5 ao 11, ou vivendo como cidadãos da pátria celestial. Desse modo, eles devem permanecer firmes no Senhor. Aí você quer mais explicação? Olha qual é o primeiro mandamento que nós temos, ou a primeira direção, no capítulo 4, versículo número 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Permanecer firme no Senhor significa aprendermos a lidar com as nossas diferenças, lutando contra a desunião e vencendo a discórdia que pode minar o corpo de Cristo. É interessante que nesse momento essas duas mulheres de verdade, tá bom? Duas servas do Senhor, duas mulheres de verdade. Eu digo isso porque muitas pessoas querem tentar fazer aqui uma alegoria. Ele está falando dos judeus e dos gentios. Tá bom? Não, não é isso. São duas mulheres de verdade. Porque logo depois ele vai falar de outras pessoas que são pessoas de verdade. Possivelmente líderes daquela igreja. Bom,
no mínimo, cooperadores do apóstolo Paulo, mesmo que não tivessem cargos de liderança. Então ele pede para uma mulher chamada Evódia. O nome Evódia ocorre em 2 vezes nesse texto. Se você perceber o versículo de número 18 do capítulo 4, Paulo diz que ele recebeu tudo e tem abundância. Ele está suprido desde que Epafrodito passou às mãos dele o que havia sido enviado da parte dos filipenses como aroma suave. O nome daquela irmã significa aroma suave. Olha só que coisa linda. A outra irmã, Sintique. Sintique significa sortuda, afortunada. 2 mulheres com nomes lindos, 2 mulheres que são importantes para a comunhão lá da igreja filipense. Mas 2 mulheres que não estão conseguindo se entender. E o apóstolo Paulo mostrando amor às 2, mostrando que as 2 deveriam lutar juntas por isso, ele repete o rogo 2 vezes. Ele poderia ter mandado só uma vez, rogo a Evódia e a Sintique, que também daria resultado, ele estaria pedindo as 2. Mas para não causar nenhum tipo de desavença e mostrar que as 2 são importantes para ele, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ele as trata de maneira igual. E é assim que ele quer que ambas tratem uma a outra. E o que ele pede? Ele pede algo que já havia pedido a toda a igreja. O nome de Evódia e Sintique são colocados aqui possivelmente por causa da importância que aquelas mulheres têm na igreja local, como possivelmente mulheres que faziam parte da liderança daquela igreja. Por quê? Porque o problema de discórdia não é só delas 2. Nós podemos destacar, pelo menos, tá bom? O apóstolo Paulo falando no capítulo 1, que pessoas estavam pregando a Cristo por discórdia, ou seja, para causar inveja a ele. No capítulo 2, o apóstolo Paulo já tinha pedido para os irmãos pensarem, diz o capítulo número 2, versículo 2, completai a minha alegria, de maneira que penseis a mesma coisa. Essa frase, penseis a mesma coisa, é a mesma frase que está no capítulo 4, versículo 2. Pensem concordemente. É a mesma frase, foi traduzida de maneira diferente. Então você pode ver que o problema de discórdia não era só delas 2, parecia um problema crônico naquela igreja. Por isso ele também fala no capítulo 2, versículo 14, fazei tudo sem murmuração nem sem contenda. Então, tá vendo? É um problema que estava dentro daquela igreja, mas ele focaliza Evódia, aroma suave, e Sintique, afortunada, porque eram possivelmente líderes ali. Então ele pede que elas deixem de lado, que resolvam suas diferenças e elas sejam levadas pelo exemplo de Cristo, de maneira que tragam união ao corpo de Cristo. Pensem concordemente no Senhor. E se por acaso elas não tivessem forças suficientes para fazer isso, entra no cenário um personagem misterioso, um irmão que nós não sabemos ao certo quem é. A ti, diz o versículo 3, fiel testemunha de julgo. Quem seria esse homem? Bom, há várias teorias. Alguns dizem que seja Lucas, outros acham que é Timóteo, outros acham que é o próprio Epafrodito, outros acham que é Lucas. Não sabemos ao certo. O nome fiel companheiro até lembra um nome, tá bom, chamado Císico. Mas estranho é que esse nome não era comum, Císico. Não sabemos quem é. Sabemos que aquele homem, o apóstolo Paulo mostra como ele pode ser útil naquele momento. Como é que ele pode ser útil? Deixa eu ler com você o versículo 3. A ti, fiel testemunho de julgo, peço também que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Bom, vamos lá. O nome dele é fiel companheiro de julgo. Possivelmente essa pessoa esteve presa com Paulo em algum momento. Em algum momento essa pessoa provavelmente esteve presa com o apóstolo Paulo. Então, sabendo do apoio que você pode dar a alguém em uma situação de quarentena, em uma situação de confinamento, aquele homem tinha uma oportunidade grande, magnífica, de ministrar a pessoas com dificuldade de relacionamento. Isso parece soar parecido com você? Ou com a situação que estamos vivendo? Irmãos, sei da responsabilidade que eu tenho como pastor, sei da responsabilidade que nós temos como liderança da igreja, mas cada um dos irmãos deve procurar apoiar o outro.
cada um dos irmãos deve procurar, com a ajuda da liderança, com a ajuda dos pastores, apoiar mutuamente uns aos outros. E eu louvo a Deus porque nós temos fiéis companheiros e companheiras de jugo que têm nos auxiliado, mandando mensagens, ligando, têm compartilhado das lutas, tanto deles quanto de outros irmãos, que às vezes são um pouco mais tímidos, às vezes não atendem uma ligação e às vezes não tem como a gente está falando toda hora. E talvez ainda não tenhamos conseguido atingir até você. Mas como eu já disse, se eu ou um outro líder não conseguimos chegar até você, não foi por questão de fazermos acepção de pessoas. Bom, nós precisamos de que os membros ajudem a liderança a cuidar uns dos outros para a glória de Deus. E aqui um homem que tem uma grande oportunidade, uma grande chance na frente para servir a igreja de Filipos, servindo aquelas duas mulheres, Evódia e Sintique. Então eu chamo você, meu irmão, a ser um fiel companheiro de jugo nessa hora, como esse homem foi aqui, para que nós tenhamos Evódias e Sintiques na igreja, pessoas que não estão conseguindo concordar, pessoas que estão passando com dificuldade, pessoas que às vezes têm timidez de chegar até a liderança e compartilhar das suas lutas, nos ajude a cuidar dos irmãos. Nos ajude a cuidar das pessoas que Jesus tem dado para a nossa igreja local, Sião, ou para a igreja local que você, nosso irmão que está nos assistindo, na sua determinada, respectiva igreja local. Seja esse homem, essa mulher que ajuda as pessoas em dificuldade, como esse fiel homem ajudaria Paulo, sendo bênção para que Evódia e Sintique tivessem auxílio ao resolver sua dificuldade. O texto prossegue dizendo para nós: o apóstolo Paulo é cheio de pessoas auxiliando a ele. Então, o grande ministério do apóstolo Paulo não é apenas o ministério de um homem, é o ministério de pessoas, ora mencionadas nominalmente, ora as pessoas anônimas. Junto com esse trecho da palavra de Deus, trecho da palavra de Deus, uma das partes que mais me chama a atenção, junto com esse, é o final da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Onde nós podemos ver, junto com esse texto, como é importante a vida de irmãos, mesmo que às vezes não sejam mencionados seus nomes, para que o ministério dos missionários, dos pastores, diáconos, para que o ministério dos líderes da igreja, a quem você ajudou a eleger, da mesma maneira que o ministério dos apóstolos e os primeiros líderes da igreja primitiva eram abençoados por irmãos participantes, nós também somos abençoados por pessoas participantes. Daí nós temos Paulo agradecendo a um Clemente. Olha só, não é somente o apóstolo Paulo que tinha um Clemente na igreja, não. Nós também temos um diácono com esse nome, Clemente. Então vamos lá. Esse homem, não sabemos qual o seu título dele na igreja, mas era alguém que era importante, um cooperador do ministério paulino. Ele diz, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Toda a luta que o apóstolo Paulo está travando aqui, ele não está travando sozinho. Vários momentos ele chama a atenção de cada soldado, digamos assim, de cada pessoa que está na igreja de Filipos, para tomar a sua posição como crente, como alguém que está batalhando espiritualmente e que continue preparando-se para essa batalha, orando em casa, fazendo o seu devocional, investindo na vida dos outros, procurando ser edificado pela palavra quando é pregado, mesmo que seja através de uma live. O apóstolo Paulo começou a carta mencionando a importância dos líderes daquela igreja para que o ministério dele como apóstolo e missionário fosse à frente, fosse adiante. Lembra que ele diz? A todos os santos em Cristo Jesus, Filipenses 1:1. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Mais uma vez ele chama a atenção para isso. A obra de Deus não é feita somente pelos pastores. A obra de Deus não é feita apenas pelos diáconos. A obra de Deus é feita por pessoas que às vezes os nomes são citados e outras vezes não. Mas os nomes não deixam de ser citados, não porque as pessoas sejam menos importantes e aquelas cujo nome é citado sejam pessoas mais importantes. O apóstolo Paulo vem direcionar aqui algo que nós devemos estar sempre lembrando como pastores. Não é a fama de um ministério que vai fazer com que sejamos grandes diante de Deus. Bom, o que faz nos ser grandes diante de Deus é quanto mais mostrarmos nossa dependência, nossa insuficiência,
quanto mais nós mostrarmos que nós líderes não podemos fazer nada, porque nem somos dono do povo, nem temos a sabedoria suficiente para conduzir o povo. Lembrem, por exemplo, do caso de Salomão, que ao assumir o reinado de Israel, ele orou ao Senhor seu Deus e disse que não tinha capacidade de dirigir o seu povo. Da mesma forma que nós podemos ver que nós não temos capacidade de sozinhos pregarmos o Evangelho e mantermos o corpo de Cristo em funcionamento. Nós precisamos de cada um de vocês, meus amados irmãos. Sejam vocês pessoas que têm certos cargos na igreja ou não. Sejam vocês líderes que foram ou não comissionados pela igreja local. Precisamos da ajuda de todos, em oração, uns pelos outros, cuidando uns dos outros nessa hora de confinamento, nessa hora de quarentena, cuidando um dos outros. Os líderes cuidando de vocês e vocês cuidando dos líderes. De maneira que, ainda que estejamos em situação de desespero, em situação inédita para nós, em situação estranha para nós, o interesse mútuo que nós temos nos ajude a continuar firmes na obra do Senhor. Por isso a importância de cooperadores na obra de Cristo é muito, mas muito grande. E nós não devemos buscar a nossa própria honra, não devemos buscar a nossa própria glória. Mas a semelhança do que aconteceu em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 20. O Senhor Jesus Cristo comissionou 70 pessoas que, fora os 12 apóstolos, esses 70 foram enviados para vários lugares ali ao redor de Israel e possivelmente até para fora de Israel para anunciar a palavra de Deus. Os 70 então voltaram alegrando-se diante do Senhor dos milagres feitos. E o Senhor os orienta a dizer o seguinte, ou a pensar no seguinte: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Com uma exortação semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo então vem aqui agradecer a Deus pela vida desses homens e mulheres que o auxiliaram no passado. Então não importa se o nosso ministério será conhecido em todo o Brasil. Não importa se estaremos sendo colocados entre aqueles que são mais famosos e habilidosos no ensino da palavra. O que importa é a fidelidade que nós estaremos apresentando ao Senhor nosso Deus no cuidado seu, meu irmão. No cuidado seu, minha irmã. Na fidelidade que tivermos de levar a palavra de Deus para vocês e de cuidarmos da nossa própria vida para a honra e glória do Senhor. A nossa glória é a Jesus conhecer. A nossa glória é ter o nosso nome conhecido por Jesus no céu. A nossa glória é saber que Ele escreveu nosso nome no livro da vida. Essa é a glória que nós devemos procurar. Quando nós temos esse tipo de pensamento em mente, quando nós temos esse tipo de sentimento, nós vamos ver que aquilo que é produzido pelas nossas inclinações pecaminosas, pelo nosso desejo de pecar, sempre querendo que um seja maior do que o outro, isso vai cessar, isso vai acabar, porque estaremos procurando a única glória devida a ser buscada nesse mundo, a glória de Deus. O mais importante é saber que Jesus sabe quem é você, que Jesus sabe quem sou eu, que Jesus sabe quem é a sua igreja, independentemente de onde estiver. Então, que a palavra de Deus continue a lhe animar, a ficar, bom, firme no Senhor nesse período difícil que estamos fazendo. Irmãos, da mesma forma que eu tenho visto e falado com muitos de vocês, eu não vejo a hora de nós voltarmos às nossas programações costumeiras. Mas enquanto não voltarmos, o Senhor nos deu as lives. O Senhor nos deu as reuniões online de oração. O Senhor nos deu esse contato virtual. Que através dele sejamos edificados e mantenhamos o testemunho cristão para a honra e a glória do Senhor. Então, eu vou encerrar, também avisando aos irmãos, a diretoria, os pastores e diáconos, nós temos nos reunido basicamente há quase 15 dias. Cada 15 dias nós temos nos reunido. Bom, demorou um pouco agora essa última, mas nós temos nos reunido e temos avisos depois para passar para os irmãos o WhatsApp da nossa igreja. A diretoria está orando por você, os líderes de departamento estão orando por você, os seus diáconos e pastores estão orando por você. Ore por nós também e vamos juntos passar por esse momento para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então eu deixo
meu carinho, deixo minhas orações, tá bom? Meu grande apreço por cada um de vocês. Deus esteja abençoando a todos. Depois eu vou estar lendo os comentários, eu não pude acompanhar agora vocês. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Vamos orar? Eu sou grato por tudo que tens feito a cada homem e mulher de Sião. Obrigado porque o Senhor nos colocou aqui para louvar o teu nome. Então eu te agradeço, Senhor, pelos líderes, pelos liderados. Eu te agradeço pela oportunidade que eu, como líder, tenho de ministrar e servir a essas pessoas. Nos ajude, Senhor, a continuar firme no teu caminho santo, guardando tua palavra e ensinando o teu povo a viver para a honra e a glória do Senhor. Pai, abençoa cada lar que está ouvindo a tua palavra agora e os que ouviram posteriormente. Que o Senhor nunca deixe faltar do pão, do alimento sobre a mesa de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor providencie através de mim, através de outros. E nos ensine, Pai amado, a sermos pessoas que estão, sim, vivendo do teu evangelho, estão refletindo o exemplo de Cristo em suas vidas. Nos abençoa, Pai. Nos ajude a nós que estamos desanimados, deprimidos, a nós que perdemos os empregos, tivemos os salários reduzidos, o pai de família que muitas vezes não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, a mãe de família que não sabe o que vai cozinhar amanhã, ao jovem, a criança que está ansiosa para voltar para a escola, para rever os amigos e a sair dentro dessas quatro paredes. Ajuda todos nós, teu povo amado, e fica conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então deixo meu grande abraço para todos vocês. Que o Senhor abençoe a todos.